Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Quando nós estudamos os evangelhos de Jesus, nós nos posicionamos de duas formas. Ou somos ouvintes, discípulos das mensagens de Jesus e atendemos aos quesitos dessas exigências, ou nós nos apaixonamos pela figura do Mestre. Então, existem cristãos que seguem os ensinos de Jesus, embora não se sintam vinculados a Ele. Mesmo naquele tempo, alguns discípulos curaram em nome de Jesus, mas não faziam parte do apostolado. Tanto que alguns discípulos questionavam: Mestre, estão curando em teu nome, mas não te seguem. E Jesus afirmou: deixa, porque quem não é por mim, será contra mim. Então nós podemos ter budistas, shintoístas, muçulmanos, pessoas vinculadas a diversas denominações religiosas e cumprindo as determinações do Sermão da Montanha, a síntese dos ensinos de Jesus. Mas esses cristãos, inclusive evangélicos, espíritas, católicos, que são cristãos, poderão estar vinculados a uma obediência a esses ensinos e não se sentirem próximos à figura do Mestre. Eu conheci um amigo na minha adolescência que ele é um modelo de ser humano, cumpridor de todos os seus deveres. Mas ele me confessou um dia que ele sentia muita carência de se sentir discípulo de Jesus. E ele me falava das dificuldades que ele experimentava, porque ele seguia aos ensinos, mas não se sentia próximo ao Mestre. Tem outros cristãos que se sentem muito próximos ao Mestre, sentem que estão vinculados a Ele e que têm um vínculo muito forte, até afetivo, mas alguns desses não seguem aos ensinos de Jesus. Então, isso é semelhante aos filhos e os pais. Tem filho que ama o pai e ama a mãe, mas não segue as orientações dos seus pais. Existem outros filhos que não têm aquela grande afinidade com seus pais, mas seguem rigorosamente aos conselhos e às orientações dos seus genitores. Então nós temos duas colocações: seguir os ensinos de Jesus e se aproximar dele, sentir amor por Jesus. Judas, Pedro, todos os 12 apóstolos eram indivíduos que tinham um vínculo com Jesus, amavam profundamente Jesus, mas é evidente que não compreendiam todo o alcance dos ensinos de Jesus e alguns até desrespeitaram certos ensinos de Jesus ou não acreditaram nas verdades preconizadas por ele, só algum tempo depois. Então, nós vivemos uma dicotomia. O nosso tema de hoje trata do amor ao próximo. E exatamente esse sentimento de amor é o que nos convida à grande mensagem de Jesus. Então nós temos cristãos, nós temos seguidores do cristianismo que ainda se encontram distanciados do compromisso com o Mestre. Mas quais seriam as razões? Não se deve endeusar Jesus. Não se deve considerá-lo como um próprio Deus.
Mas qual seria o caminho para que nós pudéssemos entender, pelas vias da razão, esse contexto do nosso vínculo com Ele? Comparemos o planeta Terra com uma escola, uma faculdade, uma escola de ensino fundamental ou de ensino médio. Nenhum aluno se forma, ninguém recebe um diploma sem assinatura do reitor ou do diretor daquela instituição de ensino superior, médio ou fundamental. Como também ninguém se matricula em nenhuma dessas escolas sem a assinatura, a autorização desse diretor, daquela diretora, desse reitor ou daquela reitora. Então, nós necessitamos da assinatura do responsável maior por aquela instituição. Então, a Terra é comparada a uma instituição de ensino. Nós somos os seus alunos. E ninguém reencarna, nem ninguém desencarna, ninguém está aqui sem a assinatura de Jesus. Ele mesmo disse isso. Ele chamou a Terra do seu aprisco. Ele disse e ele se comprometeu como sendo o responsável por esse planeta. E muitos anos depois, os espíritos afirmam que ele é realmente não só o diretor dessa escola sideral, ele foi um arquiteto dessa escola sideral. Então, nós observamos que existe um compromisso, existe uma supervisão. É evidente que o bairro que nós moramos, a nossa casa, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente, ou seja, existem espíritos superiores organizando, controlando, vigiando, dirigindo os destinos dessas comunidades, do nosso lar, do nosso ambiente doméstico até os grandes continentes. Mas Jesus é o diretor dessa escola e de outras, e não somente em torno dos espíritos encarnados, mas também dos espíritos desencarnados vinculados ao contexto evolutivo do planeta Terra. Segundo Emmanuel, a população encarnada da Terra corresponderia a 10% de toda a população que está envolvida com o sistema de progresso, de evolução espiritual vinculado ao planeta Terra. Segundo os estudiosos, mais de 60 bilhões de encarnações já se processaram no planeta Terra desde o primeiro momento do homem da caverna. 60 bilhões de encarnações. E existem muitos bilhões de espíritos encarnando e desencarnando nesse processo de aprendizado no plano físico e também no plano espiritual, e Jesus como diretor de tudo isso. Então, já começa esse compromisso nosso para com a figura dele, como sendo ele o grande espírito que endossa, que avaliza, que acredita no nosso processo evolutivo. Então, nós estamos vinculados a ele, pelo menos em termos de matrícula de evolução no planeta Terra. Mas é evidente que nem todos estão vinculados a ele por um processo afetivo histórico. Nem todos nós estivemos lá há 2000 anos. Mas nós, no plano espiritual, extrafísico, nós aprendemos, nós convivemos e nós nos aproximamos de algum modo dessa figura. Os essênios esperavam Jesus como sendo o grande espírito. Muito antes dele, no tempo de Akhenaton, já se falava nesse grande espírito que viria redimir toda a humanidade. Então, existe esse vínculo. Mas nós não sentimos isso. Muitos de nós acreditamos ser Jesus um espírito superior, amigo,
que nos trouxe um roteiro de evolução e só. E vamos ter vínculos afetivos com os espíritos familiares, com os espíritos amigos, com os nossos entes queridos. Mas existe um vínculo ainda mais profundo. Segundo alguns estudiosos, dir-se-ia que nós, espíritos pensantes, fizemos parte dos corpos de Jesus quando ele ainda estava no processo de reencarnação, de evolução, e nós éramos as células dos corpos de Jesus. Poderíamos dizer que nós somos os espíritos encarnados, nós somos os cristos dos nossos átomos, das nossas células. Provavelmente, quando nós estivermos no grau de cristos, de alta iluminação, nós vamos ter a grande responsabilidade de guiar bilhões e bilhões de átomos, bilhões e bilhões de células pensantes, as quais hoje estão apenas no seu estado de vírus, bactéria, ou seja, de organismos que vão desenvolver, que vão atingir o reino vegetal, o reino animal, até a individuação no reino hominal. Então, nós, diante do nosso corpo e das células que compõem os nossos corpos, somos verdadeiramente Cristos. A diferença é muito grande entre nós e, inclusive, os outros de outros reinos, e o próprio Cristo disse isso, que nós valemos ou valíamos muito mais do que as aves do céu e os lírios do campo, determinando aí uma hierarquia de valores em relação aos minerais, vegetais, animais. Então, nós somos Cristos das nossas células, e nós somos, na verdade, células pensantes do grande corpo espiritual do Mestre Jesus. Seria esse um segundo motivo dessa aproximação. Mas poderíamos aí pensar muito mais. Todos nós temos entes queridos, entes que nós daríamos a nossa vida física com muito amor pelos nossos filhos, os nossos entes amados, os nossos cônjuges, os nossos amigos. Quem aqui não ama o suficiente? Quem não ama o suficiente para dar sua própria vida, às vezes até mesmo para um animal? Um cão, um gato, quanto mais um ser humano que nos desperta esse grande amor. Então, nós temos realmente um potencial de amor muito grande. E nós recebemos essas pessoas ao longo da nossa jornada evolutiva, evidentemente que como presente de Deus e como presente do próprio Mestre. Semelhante àquele aluno que entra na sala de aula e ali naquela sala de aula começa a encontrar afinidades. A afinidade com seres que pensam como nós, que sentem como nós. Então nós temos muitas dívidas para com Deus e temos a grande dívida de gratidão para com esse seu Espírito perfeito, superior, que comanda e que é o diretor da nossa evolução espiritual, tanto no plano corpóreo quanto no plano extracorpóreo. Agora, nós começamos a sentir que há uma diferença de ler a vida de Jesus, compreender a sua vida e compreender os seus ensinos. É verdade que compreender os seus ensinos, nós já os compreendemos. Nós temos na teoria todo o argumento, todo o conhecimento que poderá ou que poderão nos levar às esferas superiores. Mas na prática, nós ainda estamos vinculados a uma série de vícios, a uma série de atavismos que nos impedem essa ascensão sublime. E como nós precisamos fazer isso? Primeiro, compreender a mensagem de Jesus e depois compreender o próprio Jesus. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui e agora,
Quem aqui daria a sua vida por Jesus? Provavelmente poucas pessoas. Mas quem aqui daria a sua vida por sua filha, por seu filho, por sua mulher, seu marido, seu melhor amigo, seu vizinho, por seu ente querido? Todos levantariam as mãos. Todos nós estamos dispostos ao sacrifício em prol daqueles que amamos. Mas provavelmente não daríamos com o mesmo amor esse sacrifício para com o nosso Mestre Jesus. Mas isso é natural. Não vemos, não convivemos, não pegamos, não sentimos. Nós somos ainda muito materiais para perceber essa paixão. Mas quando nós estudamos os Evangelhos e quando nós compreendemos a natureza desse espírito puro, dessa alma incomum que um dia pisou as terras ou os ambientes terrenos desse orbe, é evidente que se nós convivêssemos com ele, nós nos apaixonaríamos por ele. Mas pela via do estudo e do conhecimento dos seus evangelhos, da sua vida, é possível sim nós nos apaixonarmos por ele. E é esse sentimento que vai nos aproximar dele. Então, nós temos vários vazios na alma humana no que tange ao sentimento. Mas esse vazio em relação ao Mestre, ele existe. É evidente que existe o vazio em relação ao Pai, o vazio em relação ao ente familiar, um ente familiar que se foi, fica o vazio afetivo. Mas nós temos o vazio. E que vazio é esse? É o vazio, a falta que nos faz de um mestre, de um ser humano que fala e pratica aquilo que fala. Nós sentimos a falta da convivência de um ser que nos entende sem questionamento, que nos compreende com mais profundo amor. Esse ser é Jesus. Quem aqui não gostaria de conviver diuturnamente com um ser que pensa de forma superior, que age de forma superior e é coerente? A prova disso são as nossas buscas por livros, comunicações mediúnicas, espíritos, ouvir os espíritos amigos, ler obras psicografadas, abrir o coração dentro das salas de atendimento. Ou seja, nós somos carentes de mestres. Nós temos a necessidade de ouvir palavras superiores de gente superior. Eu poderia dizer que é uma das maiores carências do ser humano é a carência do bom exemplo e da boa sabedoria. A sabedoria coadunada com o bom exemplo. Como nos faz falta a figura de um ser como Jesus aqui entre nós. Então, nós precisamos estabelecer esse vínculo afetivo com ele. Porque a nossa razão sabe tudo. No nosso conhecimento, sabe da sua superioridade. Mas no nosso subconsciente, algumas vezes nós até chegamos a duvidar se Jesus realmente existiu. Mesmo com as evidências, mesmo com as escrituras, contando o que contam. Nem mesmo um escritor com a fértil imaginação poderia inventar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que nós começamos a sentir? Que amar o próximo como a si mesmo, que a grande síntese da mensagem de Jesus foi algo que ele praticou. Foi algo que ele sentiu. E ele determinou o fundamento da sua doutrina, o fundamento da sua mensagem. E qual é o fundamento da mensagem de Jesus? É o fundamento da consolação. Qual é o fundamento da doutrina espírita? É o fundamento da consolação. A doutrina espírita é um corpo filosófico, é um sistema científico e uma organização de natureza moral no que tange a teoria. Mas tudo isso para consolar. Consolar os que choram, consolar os que sofrem, consolar aqueles que sentem
a agonia de uma evolução espiritual no planeta de provas e de expiações. Nós, só por estarmos aqui no planeta desse nível, que tem muitas bênçãos, cujas paisagens são belíssimas, nós sentimos o peso da cruz. E a primeira cruz são os próprios corpos nos quais estamos encarnados, que têm suas exigências, que são extremamente frágeis, muita exigência, e precisamos ter um controle, uma vigilância, uma disciplina de ferro para fazer com que o espírito verdadeiramente comande o corpo, e não apenas, como acontece na maioria das vezes, o corpo e suas exigências dando voz de comando aos espíritos ou ao espírito encarnado. Então, nós precisamos desenvolver em nós uma paixão. Todos nós temos paixões superiores e paixões inferiores. Estamos falando que somente uma paixão pode substituir uma outra paixão. E somente uma paixão superior pode obnubilar, conspurcar, pode obstruir uma paixão inferior. A razão não tem poderes sobre a paixão. Os pensamentos lógicos do raciocínio não têm poderes sobre as paixões. Por quê? Porque a paixão é a força motriz do espírito. A paixão é a maior energia que nós dispomos. E por meio delas surge então o pensamento mais forte que temos, que é o pensamento da imaginação. O pensamento da imaginação é o pensamento mais poderoso que temos, porque quando nós imaginamos, nós depositamos naquele pensamento da imaginação doses de sentimentos, de emoção. É por isso que a verdadeira vida nossa não é a vida sobre aquilo que nós fazemos ou sobre aquilo que nós pensamos, é sobre aquilo que nós sentimos por meio das ações ou por meio do aprendizado. Então, a nossa vida é a nossa vida emocional. A nossa vida é o que existe de amor ou de falta de amor em nosso proceder ou em nosso pensar. Nós somos seres que somente através das vias do sentimento poderemos escrever, ou bons sentimentos, escrever uma ótima história da nossa encarnação. São as paixões inferiores que nos levam aos crimes, assassinatos, homicídios e todo tipo de atitude que gera desrespeito ao nosso próximo. Mas são os grandes sentimentos, os bons sentimentos que operam o milagre desse relacionamento maravilhoso. E por essa razão que a mensagem de Jesus foi focada no sentimento e não na razão. A mensagem de Jesus foi focada no amor e não na sabedoria. Porque para Jesus, somente por meio do amor, o ser humano pode ser verdadeiramente sábio. Então, para nós medirmos a nossa evolução, precisamos questionar qual é o grau do meu sentimento. O meu sentimento em relação à minha vida profissional. O meu sentimento em relação aos meus familiares, aos meus conhecidos, amigos, à comunidade na qual pertencemos. Qual é o grau de sentimento sobre aquilo que nós estamos a focar? Ou seja, se não existir sentimento, se não existir uma preocupação com esse sentimento de amor, nós não vamos sentir que fizemos alguma coisa boa, mesmo que vivamos 100 anos, mesmo que construamos 100 cidades, mesmo que escrevamos 1000 livros, ainda que realizemos grandes coisas, se não existir sentimento, se não existir amor, se não existir envolvimento emocional, realmente é como se nada tivéssemos feito. Então, não é o fazer que vale, é o como fazer, é o grau, é a intensidade de amor no fazer. Por quê?
Se eu estou aqui falando, se eu sair de casa para falar dessa forma e falar sobre esse tema, se não existir em mim sentimento verdadeiro para que aqueles que possam ouvir essa mensagem saiam daqui mais focados, mais preocupados com seus sentimentos, e se não existir esse sentimento em mim, essa mensagem pode até ajudar muita gente, mas não conseguir nada em relação a mim, porque eu falei e não senti o que eu falei. Então, a diferença de Jesus em relação a tantos mestres é exatamente porque ele colocou como fundamento maior, primordial da sua mensagem, a mensagem da consolação por meio do amor. E por isso que ele disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Ou seja, esse é o único mandamento de Jesus. O único que veio dele. Os outros não. Ele tirou lá das Escrituras, mas o mandamento dele é esse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, ou tanto quanto ele ainda nos ama. Isso para colocar o quanto que ele tem por nós o mais profundo amor. Então, nós precisamos tocar as vestes de Jesus. E como é que nós tocamos? Nós precisamos tocar Jesus. As nossas orações não podem ser orações só de lábios. Os nossos trabalhos não podem ser apenas trabalhos para o cumprimento de algum dever. Tem que existir sentimento, senão nós vamos ser vampirizados pelas energias baixas, inferiores, que assolam esse planeta. Quando aquela mulher que sofria mais de 10 anos, uma hemorragia, ela olhou para Jesus e disse, pensou consigo mesma: se eu tocar as vestes dele, eu ficarei curada. Ora, quantos tocavam as vestes de Jesus? Quantos estavam ali tocando Jesus? E aquela mulher passou pela multidão, enfrentou o obstáculo, tocou as vestes de Jesus, e Jesus sentiu. E perguntou a Pedro: Pedro, quem me tocou? Agora imaginemos, irmãos, a situação. Milhares de pessoas próximas ao mestre, e Simão Pedro recebe essa pergunta: quem me tocou? Mas, Senhor, todos te tocam. Alguém me tocou, porque de mim saiu a virtude. Milhares de pessoas, centenas de pessoas próximas a ele, várias pessoas abraçando, tocando, chegando próximo a ele, e ele somente foi tocado por uma única pessoa. Porque aquela pessoa tocou com sentimento, não tocou por obrigação, tocou com sentimento. Por onde o sentimento passa, toca. Antes da crucificação do nosso mestre, a cruz era símbolo de ignomínia, era símbolo do que existia de pior em Roma. O indivíduo ser condenado à crucificação era semelhante à cadeira elétrica. Era o que existia de pior. Mas um dia o amor foi crucificado. E por onde o amor passa, pode ser cadeira elétrica, pode ser forca, pode ser injeção letal, pode ser cruz. Por onde passa o amor, ele modifica. O que era antes símbolo da maldade, passou a ser símbolo sagrado dos cristãos, a cruz. Porque por aí passou o amor. Então, se nós quisermos ter uma vida dupla no sentido de viver uma encarnação e fazer com que ela tenha o valor de 10 encarnações, nós temos que multiplicar por 10 vezes os nossos sentimentos de amor ao nosso próximo. Não adianta o indivíduo viver 100 anos sem amor. É melhor viver 10 anos com sentimento do que 100 anos sem sentimento. Vale muito mais pouco tempo de vida com amor do que muito tempo de vida sem amor. Vale muito mais fazer poucas coisas com amor do que fazer muitas coisas sem amor. Vai ser aplaudido, vai ser homenageado, escreveu tantos livros, ajudou tanta gente, mas não foi com amor.
Fez por obrigação, fez porque o pai era isso, era aquilo, porque a mãe, porque queria alguma coisa em troca, pelo reconhecimento, fez até consentimento, mas poderia ter sentido mais. Quando nós chegarmos do lado de lá, a pergunta que vai chegar até nós será essa: fez o que pode com o talento que tem? Essa vai ser a pergunta. Você fez o que você pôde com o talento que tem ou enterrou o talento? Você fez o que pôde com o amor que você tem? Porque, meus irmãos, o único talento que nós temos é o talento de amar. Hoje mesmo eu vi na internet um vídeo de uma criança de 7 anos, agora tem 9 anos, regendo uma orquestra, mas com profundo amor. Professor de música aos 7 anos. E o que é espantoso? Aquele espírito no corpo de criança, com profundo amor, regendo a sinfonia de Bach. Então a diferença está no amor. Castro Alves viveu 24 anos na Terra, mas os seus poemas foram sangrados por amor. O navio negreiro de Castro Alves foi escrito com amor e por amor. Castro Alves não escreveu uma única mensagem sem sentimento. E não se precisa pensar que é pela quantidade de coisas, mas é pela qualidade de sentimentos que nós vamos ser julgados em nossa consciência. Mas precisamos dessa aproximação com Jesus. Porque não basta apenas ler e seguir o Sermão da Montanha. Não basta apenas ler e seguir os ensinos do Mestre. É preciso nós sermos verdadeiramente amantes de Jesus. Amantes, discípulos sinceros, para sentir esse amor. Como Francisco de Assis sentiu. Como João Evangelista sentiu. Como os 12 apóstolos sentiram. Como Maria Madalena sentiu. Como Maria, sua mãe, sentiu. Ou seja, quem teve o privilégio de conviver fisicamente com esse ser, não resistiu à beleza daquele amor. Há uma cena cinematográfica no filme Ben-Hur, que para mim, pelo menos para mim, foi a coisa mais linda que Hollywood fez ao longo desse tempo, desde o tempo de cinema mudo. É quando Ben-Hur, Judá Ben-Hur, é socorrido por Jesus rumo ao deserto, e ali chega um soldado querendo impedir que aquele homem dê água para aquele condenado, que era o Judá Ben-Hur. Quando Jesus dá água e depois enfrenta o soldado, apenas com o olhar, o soldado ficou perturbado. E quando iria reagir com agressividade, não reagiu, porque foi magnetizado pelo sentimento de amor. Se nós quisermos convencer alguém sobre qualquer coisa, precisamos amar esse alguém antes da argumentação. Porque não existe força maior de argumentação do que a força do sentimento. Ninguém resiste ao carinho, ninguém resiste ao sentimento. Se nós não conseguimos amar, é muito mais por causa da nossa incredulidade, é muito mais por causa da nossa falta de fé, é muito mais por causa do nosso endurecimento de espírito, porque os nossos corações ficam duros, insensíveis, indiferentes ao calor, ao ser humano. Precisamos encarar o sentimento de amor como o maior patrimônio que nós temos. Porque tudo passa, menos o amor que nós depositamos nos corações das pessoas. É por essa razão que a mensagem do Cristo, que fará com que nós verdadeiramente nos aproximemos dele, é essa mensagem do sentimento. E qual é o centro do sentimento? Qual é o ponto central do sentimento? Está no subconsciente. A nossa mente tem o consciente e o subconsciente. O consciente capta todas as coisas, mas o subconsciente armazena todas as coisas. Então, é pelas vias do subconsciente que nós vamos depositar os nossos sentimentos de amor ao trabalho, à convivência, onde nós formos. E quem ama não tem medo de nada. Quem ama não tem dúvida. Que quem ama pode até não saber e não conhecer tudo, mas quem ama não tem medo nem da própria ignorância, porque sabe que com a luz do amor, um dia ele compreenderá. Sabe que com a luz do amor, um dia ele perdoará. Um dia ele será perdoado. Um dia ele alcançará. Nós, meus irmãos, não precisamos reencarnar em planetas de provas e de expiações se tivermos amor.
Um dia um espírito chamado Marcos, que foi soldado no tempo de Roma, nos disse, através de um médium: meu filho, se você sobe uma montanha pelas vias da sabedoria, se não existir amor, você tem que descer a montanha para subir a montanha de novo. Mas se você sobe a montanha da evolução pelas vias do amor, você não precisará descer de lá para subir pelas vias da sabedoria, porque o próprio amor lá vai lhe dar conhecimento e sabedoria. Nessa época nós estávamos muito interessados em estudar. Nessa época tínhamos lido a enciclopédia Barça, queríamos aprender, conhecer. E esse espírito nos chamou a atenção, dizendo que mais importante do que saber era sentir. Mais importante do que conhecer é sentir. Mais importante do que a sabedoria é o amor. E é isso que vale. Porque se nós chegarmos lá pelas vias do amor, ainda que não saibamos ler ou escrever, já temos o doutorado que Deus quer que defendamos. A tese de Jesus, que é a tese do amor. Muita paz a todos. Nós agradecemos